boa noite. Esse é o primeiro episódio do podcast Na Jornada. Bem, esse é um projeto que surgiu com base em pensamentos aí de vários meses, semanas aí que eu tenho refletindo. E a nossa ideia do podcast Na Jornada é fazer um pensamento inverso da jornada de um empreendedor. Hoje a gente tem muitas empresas aí, muitos empresários que colocam o seu caso de sucesso em primeiro plano, contam suas histórias e acabam deixando de lado toda a jornada que ele enfrentou para chegar nesse momento de sucesso. Então o que a gente pretende fazer aqui no Na Jornada é trazer sempre pessoas e empreendedores que estão batalhando, tentando criar sua empresa ou sua marca e trocar com eles um pouco da experiência do que vem acontecendo, como isso vem acontecendo, quais são as dores, quais são os problemas que eles enfrentam. E então é isso daí. Nesse primeiro episódio a gente está trazendo esse episódio piloto. A gente está vindo aqui com o Matheus Simão, que é o mais conhecido como Que Fazer Vitória, um perfil muito famoso aqui em Vitória. E nada melhor para se apresentar do que deixar o próprio Matheus dar a sua voz. Então, Matheus, a palavra é com você. Então, Que Fazer Vitória, São Mateus, mora aqui em Vitória, né? O Que Fazer Vitória nasceu há um pouco mais de 2 anos. Eu morava em Belo Horizonte, morei em Curitiba. E daí todas as vezes que as pessoas me perguntavam de onde que eu era, que eu falava que era de Vitória, as pessoas não conhecem muito a cidade, não conhecem muito o Espírito Santo em si e muito menos Vitória. Então, quando eu falava que eu sou de Vitória e as pessoas me perguntavam se Vitória era Rio de Janeiro, se era Bahia, se era Minas Gerais, as pessoas não sabem muito. Então, pesquisando um pouquinho no Google, o que aconteceu? Eu comecei a ver que nós tínhamos pouquíssimas fotos da cidade, tinha pouca coisa falando da nossa cidade. E os blogs e as coisas que tem aqui na cidade, o que acontece? O nome deles é tudo capixaba. Capixaba da gema, capixaba disso, capixaba daquilo. E eu penso, se as pessoas não sabem o que é Vitória, não sabem de fato onde está a Vitória, muito menos o que é capixaba. Então eu criei o blog para poder compartilhar as coisas da cidade. Coloquei esse nome bem clichê mesmo, que é o Que Fazer Vitória, para poder facilitar as buscas das pessoas aí. E tenho compartilhado aí há 2 anos a minha experiência na cidade, através de restaurantes, através de festas, eventos, compartilho semanalmente aí a agenda do final de semana da cidade, a parte turística, e vou compartilhando as coisas por aí para poder ganhando vida através da página e fui conquistando as pessoas. Eu acho que de alguma forma aí a página vai cumprindo o seu papel social aí de divulgar o estado e a cidade. Mas então você falou que nasceu fora de Vitória, não é isso? Não, na realidade eu morei, quando eu voltei de Belo Horizonte, voltei de Belo Horizonte, estava em Vitória mais ou menos uns 8 meses mais ou menos, ou 1 ano, não lembro bem. E aí que eu, em contato com meus amigos de Belo Horizonte, as pessoas me pediam fotos da cidade. E eu não tinha foto. Então as pessoas me falavam, o que tem de bom? Eu também não sabia o que tinha. Isso foi o que, em então 2017? Foi em 2017. Eu voltei de Belo Horizonte final de 2016 e criei a página em meados de 2017. Então foi logo que eu voltei, estava um pouco perdido ainda, não estava tentando socializar na cidade. E aí que a página. E essa página teve alguma inspiração? Você quis trazer isso de algum lugar, alguma outra cidade que isso estava acontecendo? Então, o conteúdo da página em si, não tive inspiração de ninguém não. Eu fui indo de acordo com o que eu gostaria de ver da cidade. Então eu postava algumas fotos, postava algumas experiências de alguns pontos turísticos, algumas coisas assim. Mas o nome em si, ele surgiu porque já existe o Que Fazer Curitiba, o Que Fazer no Rio, o Que Fazer São Paulo, se eu não me engano, existe o Que Fazer Belo Horizonte. Então já existe páginas chamadas O Que Fazer as cidades pelo Brasil afora. Mas com a temática de divulgar eventos, divulgar as experiências, eu acho que eu sou o único, assim, digamos assim, desses o quis, todos. Porque a grande maioria fala de restaurante, basicamente, e o Rio de Janeiro fala um pouco de turismo, mas eles, em resumo, eles falam mais a parte de gastronomia. E a minha página ela já não é puxada só para gastronomia, ela fala mais de eventos e de turismo do que de gastronomia em si. E o interessante é que eu tenho acompanhado você, acho que deve ter 1 ano e meio que eu fui conhecer você e a sua página. E desse tempo que eu tenho te acompanhado, né? Sou um seguidor fanático seu no Instagram. Eu tenho visto como que você foi evoluindo com o tempo. Você melhorou No início você não gostava de mostrar suas caras no Instagram, depois você começou a fazer stories. Eu vi como que você foi
se sentindo, acomodando com o seu perfil. Acostumando, né? E eu acredito que isso não foi uma coisa que quando você fez, você imaginou que ia estourar e teria tantas... Hoje você tem o quê? 20 mil seguidores? 20 e poucos mil, eu não lembro. Eu imagino... Fala um pouco sobre isso. Não, na realidade porque quem me conhece intimamente sabe que eu sou despachado, sou engraçado, falo, converso mesmo e tal. Mas eu morro de vergonha. Eu tenho muita vergonha de falar na frente da câmera, de falar em microfone, então piorou e tal. Mas quando eu criei a página, eu nem aparecia, porque eu divulgava só a cidade em si, então pra mim não estava dando muita importância a minha imagem ali. Mas como eu ia em muito restaurante, muitos lugares, em determinadas situações que eu tinha que falar ou dar minha opinião de alguma coisa, que eu obrigatoriamente eu tinha que aparecer, porque eu não tinha como mostrar uma parede ou mostrar alguma coisa, eu fui no início com um pouco de dificuldade, mas o que aconteceu? Eu fui ficando mais tranquilo com relação a isso, porque a gente tem uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que eu estou compartilhando aqui, as pessoas estão comentando lá naquela matéria que eu fiz, naquele stories, então aquilo vai ganhando uma vida e vai ganhando uma proporção que eu não consigo dimensionar mais, que hoje pra mim já é algo natural, a maioria das vezes, mas no início foi um pouco difícil, que eu não queria atrelar muito a minha imagem por vergonha e também por medo da página, por exemplo, não dar certo, ou então não fluir, e de repente depois ter o julgamento das pessoas, que a gente tem essa mania, né, de ficar preocupado com o julgamento das pessoas. Então, começando a acostumar um pouco com isso. Sim, essa questão de ser um criador de conteúdo, essa primeira barreira para quem está começando, eu vejo, até eu tenho isso também, estou tentando criar um conteúdo, uma coisa interessante, eu vejo que você tem muito medo, o que as pessoas pensam, e eu acho interessante porque eu consegui acompanhar você quebrando essa barreira, e hoje eu vejo a maneira que você fala na frente das câmeras, fazendo os stories. Você está de parabéns nesse sentido. Mas o que acontece? Mas é porque a gente tem duas preocupações quando a gente começa a seguir essa área. 3, né, Gajo? As minhas foram 3 preocupações. A primeira é que é uma área muito banalizada, que hoje em dia qualquer um conseguia comprar seguidor, qualquer um que tinha 1000 seguidores aí, já falava que era digital influencer, que hoje em dia as pessoas tudo colocam, digital influencer. Então o nome em si eu não gosto muito não. Mas outras 2 barreiras que tem, então a primeira barreira é do nome, desse termo que está muito pejorativo hoje em dia, digital influencer, qualquer um usa. E as outras 2 é a barreira das pessoas, a dificuldade de aceitação das pessoas, o medo que os outros vão pensar daquilo que você está fazendo. E o segundo, que também era uma barreira para mim, é o medo que as outras pessoas que são digitais influencers aí iam pensar de mim. Então a pessoa vai falar assim, quem é esse menino? Quem é esse menino que chegou aqui agora? Quem esse menino tá achando? Então eu tinha uma preocupação com relação a isso. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver que as pessoas que seguiam a página eram pessoas que realmente estavam preocupadas com o meu conteúdo. Então, teoricamente, não iriam me julgar tanto. E o grande problema que eram as pessoas que poderiam me julgar, que eram também digitais influencers, alguma coisa assim, eu comecei a ver que eles também estão tão preocupados com a criação de conteúdo deles. Eu comecei a me envolver tanto com a minha preocupação de criar o meu conteúdo, que hoje eu não consigo me preocupar muito com isso não. Então, meio que consigo tirar isso de letra. Então, hoje você já se considera um criador de conteúdo? Então, hoje eu me considero um criador de conteúdo. Eu acho que crio conteúdo sim, consigo criar matérias e coisas interessantes. Mas eu não me considero um digital influencer ou algo assim por conta do nome. Apesar de saber que eu consigo influenciar uma coisa ou outra, mas o nome eu não gosto muito de usar não. Matheus, então a gente antes no primeiro bloco, a gente chegamos no ponto que você percebeu que você se tornou um criador de conteúdo sem ter planejado, né? Você fez a página, meio que não sabia qual seria a expectativa, se ela ia dar certo, se não ia dar certo, você arriscou e muito do seu mérito, uma coisa que você faz muito, muito interessante, né? A maneira como você se porta e foi dando certo. Eu queria saber, hoje você já tem um objetivo claro, definido do que você planeja alcançar, como que fazer vitória? Já tem algumas coisas traçadas ou você está só deixando a coisa fluir para ver como que isso vai te levar? Tá, então, até um tempinho atrás ainda estava um pouco perdido com relação a isso. Não sabia muito o norte da página em si, porque o que fazer vitória, a grande parte dela está em rede social, e rede social a gente sabe que é uma coisa que muda a qualquer momento. Daqui a pouco vai criar uma segunda rede, eu vou ter que começar meio que do zero nela, eu vou ter que me adaptar, vou ter que mudar, talvez eu vou ter que, enfim, viver essa nova rede, né? Então o que aconteceu? Eu comecei a ver que como eu compartilho muitos eventos, muito restaurante, muita coisa da cidade, o que aconteceu? Muita gente me manda mensagem pedindo dica de lugar para poder passear, lugar para poder fazer, lugar para poder conhecer pela cidade afora.
Então eu pensei assim, por que não eu já divulgo os restaurantes, já divulgo os eventos, divulgo as festas, por que não eu criar algo meu para eu poder comercializar, monetizar e ganhar e ter um retorno financeiro através da página, ou melhor, usar a página para poder ter algum recurso em cima disso. Né? De forma que seja uma coisa prazerosa, de forma que consiga ser mais ou menos na mesma área da página e que também monetize, né? Então, pensando nisso, nessa necessidade de divulgar um pouco a cidade, eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver com a página, eu criei, inclusive nessa sala, eu criei aqui, pensei e criei o Pub Crawl. O que é o Pub Crawl? Como muita gente já sabe. É um tour de bares. Nada mais é do que a pessoa pagar uma taxa, um ingresso, e aquele ingresso vai dar direito a ela visitar 4 bares, 4 pubs numa noite. Então isso é muito bom porque a pessoa que não conhece a cidade ou a pessoa que conhece a cidade, mas quer conhecer novas pessoas, ela paga aquele ingresso e aí ao longo daquela noite a gente cria um roteiro e faz um tour pelos bares. Então a gente tem uma van que transporta as pessoas de um bar para o outro e todos os bares, como já são parceiros da página, eles vão e investem também com alguns brindes, eles dão welcome drink e tal, e é bem interessante. Então o que aconteceu? Acabou que através da página Que Fazer Vitória, eu criei um outro projeto, com uma outra página, com uma outra identidade, criei um outro projeto que é o Pub Crawl. Então acabo que a página do Que Fazer Vitória, ela é um canal de divulgação do Pub Crawl. O Pub Crawl, na verdade, ele é um cliente da página. Então acabou que por conta de um, eu criei o outro e hoje eu consigo trabalhar os dois de forma que eu tenho prazer na página, divulgação na página, crescimento na página e em contrapartida a parte financeira aí do Pub Crawl em si. O interessante é que você falou que a ideia do Pub Crawl surgiu aqui nessa sala, né? Realmente ela foi uma mistura de várias ideias aqui, a gente conversando, eu, você e Letícia. E eu lembro que a primeira, antes do Pub Crawl, teve o tour de bares, não foi isso? O tour de bares com roda de boteco. Na realidade, o roda de boteco começou igual você aqui. De um dia pro outro deu uma luz em mim e falei assim, agora eu quero fazer o Pub Crawl. Só que assim, eu quero fazer, eu acho que o grande problema como você fala de empreendedorismo aqui, por exemplo, eu acho que o grande problema é que todo mundo quer começar, mas fica com impedimento, não sabe quando começa, como, acha que precisa de ter dinheiro, ou precisa de ter condições, ou precisa de ter tempo, aí começa a colocar um monte de empecilho e aquilo não acontece. Então isso aconteceu comigo. Eu imaginava que eu tinha que correr atrás de van, correr atrás de bar, correr atrás de cliente, vender isso. Eu achei que isso era muito difícil. Só que me deu um surto de um dia para o outro, falei assim, não, agora eu vou colocar para poder funcionar. E aqui na cidade, tem quem não é daqui da cidade vai saber, quem não é da cidade vai saber agora, na realidade, tem o Roda de Boteco, que é um evento que tem pela cidade, onde 40 bares criam um prato, vende esse prato mais barato para poder concorrer com o melhor bar, melhor petisco e tal. E eu fui convidado, eu participei de um tour de boteco com assessoria de imprensa, eu falei assim, poxa, já é basicamente o que eu quero fazer. Então, de um dia para o outro, eu fui lá, lancei, criei, divulguei, acabou que as pessoas compraram aquilo muito rápido, em 24 horas eu já fechei uma turma já. E daí, assim, empurrando com a barriga, o primeiro, fechei a van, fechei o pessoal e aconteceu. No que aconteceu, eu falei assim, pô, é bom, eu senti prazer nisso, então era uma coisa que eu queria fazer. Eu vi que tinha chance de crescimento, tanto financeiro quanto de pessoal mesmo em si, de procura. E ao longo de um mês eu rodei quase 40 bares, fiz toda quinta, sexta e sábado, e a gente conseguiu rodar esse tour de boteco. Então eu fiz um tour de boteco nesse mesmo molde. A pessoa pagava uma taxa, participava e percorria por 4 bares, com a van, tudo direitinho e tal. E enfim, através disso que eu comecei a ver os pontos fracos, os pontos fortes do projeto. Trabalhei um pouco os pontos fracos, os pontos fortes, consegui destacar eles ainda mais. E fui gerando, moldando tudo isso, rodando esse protótipo todo e agora eu consegui, enfim, colocar o projeto para rodar. E nesse primeiro tour com roda de boteco, eu fui até voluntário com você. Você participou de um só? Nos dois primeiros eventos. Então participou de 2. Me salvou em 2. Eu me lembro que você estava literalmente pagando para trabalhar, né? Você estava organizando os eventos. Teve um caso, acho que você tirou o dinheiro do próprio bolso, porque deu uma confusão no pagamento do PicPay, que você não recebeu o dinheiro. Nossa, foi mesmo. Então eu vi como você fez o negócio com prazer mesmo, você se identificou com aquilo e estava organizando com muita disposição. Eu queria saber de você se hoje, esse tour que você já está fazendo do Pub Crawl, se ele já está trazendo algum retorno financeiro, se você já conseguiu arrumar patrocinadores,
se isso é uma dificuldade que você tem hoje na questão de divulgação para o turismo, se é um pouco banalizado, as pessoas não dão o devido valor para o criador de conteúdo. Ótimo. Fala um pouco disso daí. No primeiro foi isso mesmo, foi um caos. Foi muito bom, eu não saí com prejuízo na realidade. Eu tive que pagar uma coisa ali ou outra, mas eu não saí devendo com prejuízo, alguma coisa assim. E como foi um protótipo, eu já esperava que teria algum tipo de gasto mesmo. Até porque eu fui totalmente despreparado, fui sozinho, não tinha um guia, não tinha um staff, não tinha ninguém que poderia me auxiliar. Você acabou se tornando staff de uma hora para outra e fui recorrendo a alguns amigos e tal, algumas pessoas poderiam me ajudar. E foi muito difícil, mas foi prazeroso. Nesse segundo, agora que já moldei o projeto, que eu criei o projeto, que eu parei para poder escrever o projeto, aí agora eu consegui chegar num valor, consegui correr atrás dos bares, dos parceiros, os bares, todo mundo teve uma aceitação muito boa, porque é uma forma de divulgar por conta da página, né? Como existe o Que Fazer Vitória. E o Que Fazer Vitória já é parceiro dos bares, então acabou que eu não cheguei como um desconhecido querendo apresentar um produto para os bares. Então eu cheguei como um parceiro com um novo produto. Então a aceitação foi muito maior por conta do nome que eu já tinha da página. Então isso foi muito positivo, que talvez se eu fosse sozinho eu não conseguiria ter tanta abertura. Por conta da página, eu acabei conseguindo o patrocínio da Red Bull, porque eu escrevi o projeto e consegui divulgar ele, vou ganhar agora em novembro um prêmio aí em São Paulo, do -30, que também é bem interessante. Então, quer dizer, eu fui começando a apresentar o projeto e a levar o projeto para as pessoas e para os parceiros, para os empresários, e aí muita gente foi aceitando, muita gente nem tanto, porque Vitória também tem um pouquinho de dificuldade com relação a isso. Mas foi ganhando, assim, o maior de tudo é que ganhou o público gostou. Eu fiz o primeiro pub crawl agora dia 14, eu lancei ele num dia, 24 horas depois eu estava com as 30 vagas já reservadas. E com pagamento e tudo, assim, o pagamento demorou uma semana. No primeiro eu tive aquele problema de pagamento de PicPay, então quer dizer, nesse agora eu consegui montar uma equipe, consegui montar um guia, então eu não trabalhei muito, eu mais organizei o negócio no dia, eu pude curtir um pouco mais também. Mas assim, não saí no prejuízo também nesse. Não no prejuízo, foi um investimento na realidade. Por quê? Porque eu tive que pagar foto, vídeo, material, divulgação e tal, então meio que o projeto não se custeou. Eu tive que investir uma parte nisso, mas que também foi premeditado. Mas tanto é que nos próximos agora, por exemplo, eu já não tenho mais nenhum investimento pessoal. Vai ser basicamente o patrocínio que eu tenho da Red Bull e o pagamento do pessoal ali já vai custear a parte de guia, a parte de van e tal, então já consigo levar o projeto. Mas assim, te confesso que eu tô ainda levando, tô aprendendo com ele, que como eu não tenho nenhum conhecimento de empreendedorismo, de administração, de marketing, não tenho conhecimento nenhum, então tô tendo que pegar algumas pessoas, poder agregar valor, e aí vai ser na tentativa e erro por enquanto, até o projeto poder engrenar mesmo e fluir aí. E uma coisa que eu lembro nesse primeiro tour que eu participei, que eu até te dei esse retorno, é a sua importância, a importância da sua participação. Eu via que os participantes todos queriam a sua presença, queriam estar lá conversando com você, tirar foto com você, a sua imagem está se tornando... Era você, a sua presença lá era sim, o ponto porque como as pessoas estão alto, acostumadas a me vendo ali pela página, e eles compraram o pacote pela página, eles acham que eu estarei lá, eles acham que eu de fato sou uma das atrações do pub crawl. Como eu sou meio engraçado, sei lá, as pessoas meio que gostam disso. E eu senti essa falta, eu lembrei muito do que você falou, porque eu comecei a ver que realmente as pessoas sentiam falta de eu estar presente ali. Então se eu não estava confortável, eu via que as pessoas não estavam confortáveis. Eu lembro que um dos últimos tours de boteco que teve um dia que eu não estava nem um pouco afim, eu não estava animado, estava desanimado, estava bem para baixo até, estava estressado com algumas preocupações do próprio tour, e eu vi que aquele dia não fluiu. Eu vi que as pessoas não curtiram, eu vi que não foi legal. As pessoas curtiram, mas nem tanto, aliás. Eu falei assim, poxa, então eu realmente tenho que me dedicar mais a socializar com as pessoas. Então o que eu peguei e fiz no pub crawl, por exemplo? Peguei 2 guias, que foram 2 vans, coloquei um guia para ser responsável de uma van, o outro guia para ser responsável de outra, tirei qualquer preocupação que eu teria, qualquer função que eu teria no dia, e eu basicamente fui ali, sei lá, um mestre de cerimônia, fui uma atração da noite, e eu vi o quanto que isso foi importante, porque de fato as pessoas queriam que eu estivesse presente. Hoje, por exemplo, eu acabei de lançar 2 novas vagas do pub crawl.
Um dia 12 de outubro e um dia 19. Diga quais serão os dias dia do 12 de outubro, quais são os bares. É o segundo e o terceiro sábado de outubro, dia 12 e dia 19. Não posso divulgar os bares ainda porque eu tô fechando essa semana, tô divulgando hoje. E aí o que acontece? Todo mundo quando vai, R$60, daqui a pouco eu vou dar todas as informações. Mas aí eu peguei e vi que todas as pessoas, quando vão fechar, elas me perguntam qual o dia que você vai. Porque as pessoas querem ir no dia que eu vou. Então agora eu tenho que falar que eu tô indo todos os dias, de fato. Então, não sei se isso é bom ou se é ruim, vou avaliar tudo isso, até que ponto a minha imagem está no pub crawl vai surtir efeito, porque logicamente não vai ser todos os tours que eu vou poder ir. Então estou avaliando isso e, novamente, naquela coisa de tentativa e erro. Mas, então, fechei já o pub crawl dia 12 e dia 19 de outubro. Feriado dia 12 e o terceiro sábado, que é dia 19. Valor R$60, e depois, se alguém quiser... Não sei se é o link aqui embaixo, a gente coloca o link aí. Tá incluso o transporte, tá incluso o welcome drink em todos os bares, tá muito legal, que é uma coisa super diferente que não tem na cidade. Tem os drink games, então tem vários games aí valendo drinks, um monte de brinde, um monte de coisa legal, um monte de festa. E sempre tô priorizando também de pegar sempre o primeiro bar como um bar já conhecido, para poder facilitar para as pessoas poderem acessar a ele, estar até ele. E sempre tenho colocado algum outro bar não tão conhecido assim, ou bar novo, para as pessoas poderem conhecer também. Porque a ideia do pub crawl é basicamente o quê? Você conhecer a cidade, conhecer novos bares, conhecer novas opções de entretenimento na cidade e conhecer novas pessoas. Então quem está aqui na cidade não conhece ninguém, ou quem está a passeio, enfim, a pessoa consegue também se inteirar e fazer novas amizades. E tá muito legal, assim, o retorno que eu tô tendo é muito incrível. Esse final de semana, inclusive, eu nem comentei com você, mas esse final de semana, de 30 participantes, eu tinha 12 pessoas que não são daqui. Tinha gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, gente de Recife, tinha um menino de Barcelona. Então, quer dizer, olha que legal. Ainda tem essa diversidade cultural. Você está atingindo, então, o público que não é de Vitória, que é realmente aonde você começou, era propor, era mostrar para os turistas da cidade, além do público da cidade. Eu vejo que o pub crawl tem dois nortes, tem dois braços. O primeiro que é fazer com que as pessoas da cidade interajam mesmo, porque Vitória, as pessoas têm o mau costume de falar que o capixaba não gosta de socializar, não gosta de fazer novas amizades, não é aberto. Então é uma opção boa para quem de fato quem quer conhecer novas pessoas e quem quer conhecer novos lugares. E eu tenho outro público que são as pessoas que estão aqui visitando a cidade, ou esses casais novos que estão morando há pouco tempo em Vitória, ou alguém que está curtindo o final de semana, muita gente que vem fazer prova, ou vem fazer algum curso, alguma coisa, e de repente quer curtir o final de semana. Então tem as opções aí para quem está perdido pela cidade afora, que de fato é turista, né? Bom, e como são algumas das perguntas que a gente se propõe a fazer aqui Na Jornada, saber quais são os objetivos que você tem traçado. Você já deixou claro, né, que você começou gerando um conteúdo, e observei que hoje você está focado no pub crawl especificamente, na criação de eventos. Então, me corrija se eu estou errado ou se eu estou correto. Seu foco hoje, então, está na criação de eventos utilizando o público que você construiu no seu Instagram, não é isso? Isso. Na realidade, não é nem criação de eventos. O meu foco hoje, estou dedicando a minha energia, meu tempo, minha criatividade, é na criação de experiências. Então, quer dizer, eu não quero criar evento, eu não vou ser uma pessoa que vai criar evento. Eu quero continuar com a página, que eu tenho muito prazer na página, de conhecer novos lugares, de conhecer novas pessoas, de trocar experiências. Então, o meu foco é continuar ali com a página e, através da página, aproveitando esse meio que eu tenho na mão, essa ferramenta que eu tenho na mão, que poucas pessoas ainda têm, que eu tenho essa voz, né, esse microfone na página, então através dela eu quero criar essas experiências. Então, por exemplo, o pub crawl é uma experiência que eu vou ter através da página. Então, o que eu estou fazendo para isso acontecer? Estou pegando algumas pessoas, poder agregar valor, contratando guia, estou me especializando mais, buscando patrocínio, investimento para poder fazer com que o pub crawl fique sólido, para de fato ser um projeto que consiga caminhar sozinho, que eu consiga administrar ele, mas eu não preciso de estar nele o tempo todo. E outras experiências, por exemplo, essa noite de drinks, noite de experiência, algumas noites afora que nem todo mundo também se propõe a rodar por 4 bares numa noite, essa empolgação toda. Então, como eu tenho vários públicos de várias idades, de vários gostos, então eu quero criar também algumas outras experiências, alguns outros projetos para esse público. Então, não necessariamente ser uma questão de eventos, né, de festa.
Mas experiências em si pela cidade, conhecer a cidade de outras formas, enfim, tô descobrindo isso ainda, na verdade. Podemos dizer que você está num processo de descoberta aí para saber como você vai fazer com que a experiência do que fazer Vitória possa funcionar sem a sua presença, né? Você está tentando replicar esse modelo para que ele possa funcionar sem que você esteja presente. Sem que seja a minha imagem em si, né? Algo que eu gosto. Eu quero que as pessoas tenham a experiência em si, de conhecer novas pessoas, de conhecer novos lugares, não que seja o Matheus. Mas o Matheus estando junto também é bom. Mas não necessariamente que eu fique preso nisso, né? De fato que tenha outros líderes, porque fora do Brasil o pub crawl não é ligado a uma pessoa, é ligado ao ambiente, às pessoas, aos bares e tal. Então eu quero desvencilhar um pouco a minha imagem disso. Mas, ao mesmo tempo, usando a minha imagem para que isso aconteça. Porque eu sei que a minha imagem hoje vale alguma coisa, digamos assim. Né? Então eu quero usar minha imagem para poder fazer o pub crawl e fazer outros projetos, outras experiências em si. Mas por enquanto vou me resumir no pub crawl até ele andar, porque também não adianta nem querer abraçar o mundo, não. E quais são as dificuldades que você acredita que... Acredita não, você está tendo hoje? Acredito que... Bem, não me corrija se eu estiver errado novamente, mas acho que para fazer isso que você vem se propondo a fazer com o pub crawl, você precisa de bastante gente que esteja alinhado com você, com o mesmo pensamento seu. Quais são as dificuldades que você tem encontrado para fazer com que esse projeto flua naturalmente? Estou superando algumas dificuldades. Por exemplo, uma dificuldade que eu tinha antes era de colocar de fato para que aquilo aconteça. Porque eu vinha com a ideia do pub crawl e vinha com 10 outras ideias, queria executar as 10 de uma vez e no final das contas não fazer nenhuma. Então a primeira coisa que eu peguei foi focar. Peguei o pub crawl, vou fazer, então tô juntando equipe. É muito difícil juntar equipe, porque as pessoas realmente têm que estar alinhadas. Eu sou muito chato com relação a isso, eu acho que sou meio perfeccionista também. E como eu tenho essa ideia na minha cabeça, eu quero que aquilo ali siga direitinho. Então já tô trocando equipe, tô mudando, então tô testando isso. Então é uma dificuldade que eu estou com relação a isso, mas é algo muito tranquilo. Mas dificuldade mesmo é só essa questão de que cada pub crawl, cada final de semana é algo novo. Então são bares novos, são empresários novos, são acordos novos. Então isso daí, por enquanto, para mim tem sido uma dificuldade, porque como ainda não tem muito nome, o pub crawl não tem muito nome, as pessoas não conhecem muito o que é isso. O Espírito Santo tem essa dificuldade de ser muito bairrista, das pessoas não abrirem muito as portas, de não estarem muito abertas à novidade. Então eu encontro uma dificuldade na parte dos empresários, na parte dos bares. Então vamos indo, vamos quebrando pedra e o negócio vai acontecendo. Só de saber que as pessoas estão abraçando a causa, todo mundo que eu comento do projeto, as pessoas estão loucas, todo mundo querendo participar, que eu estou vendendo isso muito fácil. Então só de saber que isso está acontecendo, então me dá mais gás e mais energia para poder melhorar e me especializar e buscar mais e estudar mais para que isso de fato aconteça. Eu mesmo particularmente estou doido para participar desse pub crawl, né? Tivemos um pequeno problema aí de agenda e confusão de mensagens no WhatsApp que os negócios estão indo embora rápido, as vagas estão indo embora. Ainda bem que já vendeu, né? Foi esgotado, graças a Deus. E agora eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Você falou uma coisa que eu não sabia. Você está sendo sobre essa premiação dos jovens dos 30 anos que você comentou. Te contei, não? Não, você acabou de falar e eu não tô sabendo sobre mas eu achei que tinha te mandado o link. Não te mandei? Não. Não, então, vamos lá. Eu escrevi o pub crawl. Gente, eu achei que você sabia. Vou te mandar o link depois. Então, eu escrevi o pub crawl num projeto chamado Menos 30, que é da Globo Universidade, lá em São Paulo. Que são jovens abaixo de 30 anos com ideias inovadoras. Eu achei que tinha te falado sobre isso. São jovens abaixo de 30 anos com ideias inovadoras. Então é um incentivo da Globo Universidade com o Itaú lá e tal, que eles estão incentivando projetos pelo Brasil afora. Eu fui lá, inscrevi o pub crawl, mandei, que eu já participei de algumas vezes desse projeto e tal, e através desse projeto da Globo Universidade que eu ganhei, de fato, o aval lá para poder captar o recurso lá da Red Bull. E aí, por conta disso, como eu fui o único projeto inscrito aqui no Espírito Santo, eu acabei ganhando o prêmio lá e vou receber o prêmio em novembro agora, será que dia de novembro? Onde isso, em São Paulo ou no Rio? Em São Paulo, lá no Unibs Cultural. Os parabéns, eu achei que eu tinha te falado. Saiu no jornal e tudo, eu não te mandei. Não. Eu acho que eu te mandei, você não viu, porque você não me dá confiança. Dessa reportagem é isso aí. E mas quem quiser saber, ó, é @pubcrawl.es, tá todas as informações lá. Então agora eu tô entendendo por que você tá com toda essa entrega no pub crawl. Você teve um comprometimento, né? Bom, muito, muito legal isso, eu estou surpreso. Foi um impulsionamento que tava precisando. Agora, mais do que nunca, eu tenho que botar pra funcionar. Porque agora tem um monte de gente que tá acreditando no projeto, tem um monte de gente que tá querendo o projeto, tem um monte de gente que tá querendo investir no projeto.
e por que não fazer, né? Então, quero fazer uma correção, Matheus. Não é botar para funcionar, já está já funcionando, já está sendo. Tem que só alinhar os detalhes para poder funcionar, para poder começar bem, né? Com os erros vão surgindo os aprendizados e errando. Eu vejo um futuro muito promissor para isso e seja não só para isso, mas todas as outras linhas que eu sei que você tem milhares de ideias para o que fazer Vitória, se tornar um portal de entretenimento, quem sabe? E acho que você tem que manter a cabeça no lugar, continuar desenvolvendo essa sua imagem, gerando conteúdo que as coisas vão longe. Tem um futuro muito grande pela frente e esse podcast mesmo tem muito de você. Tem você, mais algumas outras pessoas que provavelmente serão entrevistadas, mas eu vendo o que você tem feito, você me fez fazer algumas mudanças na minha vida, me incentivou a mudar um pouco o meu pensamento e tenho até a te agradecer por isso. Você me ajudou bastante com isso. Enfim, queria deixar... Sucesso, a sua cara isso aqui, né? Vai ser um sucesso. Totalmente de improviso, a gente está na jornada, está construindo uma história. Esse é o primeiro episódio, um episódio piloto, tudo filmado no improviso, no celular mesmo. Mas estou muito feliz que você adorou a ideia, quis participar a princípio direto, você tinha um compromisso marcado às 7, já passou do horário. Mas queria deixar a palavra para o final, se você quiser convidar alguém para o Pub Crawl, falar de algum plano futuro, alguma coisa que você está precisando solucionar e que alguém que pode estar escutando possa te ajudar. Esse momento é seu e fale o que você bem entender. Preciso de investimento, mandem dinheiro. Não, brincadeira. Então, estou muito animado com o Pub Crawl, agora tem que botar ele para funcionar mesmo, já está funcionando como você falou. Então só tem que alinhar ele, fazer com que ele realmente esteja bem certinho para o negócio poder funcionar. E aí eu estou correndo atrás disso, estou pesquisando bastante, estou me especializando, para que de fato o Pub Crawl se torne um projeto, se torne algo viável, porque também não adianta eu só pensar no emocional de fazer algo legal, né, de gerar conteúdo para a página. Né? A gente precisa de pagar nossas contas, né? Então eu quero fazer com que de fato ele possa me monetizar, eu possa ganhar algo através dele e por que não também monetizar outras pessoas, engajar, trazer outras pessoas para o projeto. Tem tantas pessoas interessantes por aí que tem uma bagagem interessante para a gente poder nos unir e fazer desse projeto de experiência, não só do Pub Crawl, mas de tornar e criar experiência para as pessoas. Então acho que super vale a pena eu investir e trazer um pouco mais de investimento em relação a isso e acima de tudo divulgar mais nosso estado, que é super importante e muito super mal divulgado fora daqui, né? Ficou faltando falar, realmente você tá nessa bandeira de divulgar o estado e tem feito isso muito bem, não só em Vitória, né? A gente não mencionou isso, apesar da página se chamar O Que Fazer Vitória, você divulga o Espírito Santo inteiro. E enfim, agradeço a sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, boa noite para você. Agora eu vou correr porque eu tenho meu compromisso, tá vendo? E se você quiser acompanhar o podcast Na Jornada, você pode acessar em todos os canais aí de podcast, Spotify, Deezer e tudo mais. E também deixamos disponível esse vídeo no YouTube para todo mundo. É isso, obrigado e até a próxima.